Fala galera dos nonos anos, tudo bem? Tranquilos? Eu estou bem. Aumentem a velocidade do vídeo e vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos estudar um conteúdo novo, totalmente diferente do anterior. Prestem bastante atenção, principalmente nessas primeiras aulas, para vocês não ficarem perdidos depois, beleza? Então vamos lá. Qualquer dúvida, vocês me perguntem pelo WhatsApp e é isso aí. Hoje nós vamos estudar função. Eu coloquei aqui uma breve definição. Essas aulas que nós vamos ter serão apenas uma introdução, porque esse conteúdo ele vai ser estudado mais a fundo lá no primeiro ano. Então é interessante vocês prestarem atenção nessas aulas que nós vamos ter agora, tentar entender, porque aí quando você chegar lá no primeiro ano, as coisas vão ser muito mais fáceis para você. Então vamos lá. Função é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto a um único elemento de outro conjunto. Só com essa frase aqui fica muito difícil de entender, né? Mas a gente vai ir esclarecendo essas coisas no decorrer da aula. Mas assim, a princípio é basicamente o seguinte. Imagine que você tenha duas grandezas. Uma grandeza aqui e outra grandeza aqui. Vamos supor que os elementos dessas grandezas, eles se relacionam. Há uma relação entre os elementos dessas grandezas. Essa relação será uma relação de dependência. O elemento de uma grandeza depende do elemento da outra. Vai haver uma regra para esse relacionamento desses elementos. Essa regra será a função. Então, a regra que se aplica sobre a relação entre esses elementos será a função. Então, nós vamos estudar isso. No decorrer das aulas, isso vai ficar mais claro para vocês. Então, vamos lá. Eu vou fazer 4 exemplos e ir explicando essas coisas enquanto a gente faz esses exemplos. Então vamos para o exemplo 1. Bom, galera, então é o seguinte. Imagine que em um posto de gasolina, a gasolina esteja sendo vendida a R$ 5,84 por litro. Beleza? R$ 5,84, R$ 5,84 por litro. Muito bem. Aí, galera, vamos supor que eu pergunte para você quanto podemos gastar nesse posto de gasolina? Quanto é possível gastar nesse posto de gasolina? O que você responderia para mim? Aí você poderia responder o seguinte: vai depender da quantidade de litros que a pessoa vai colocar de gasolina no carro. Então, se a pessoa for colocar 5 litros, ela vai gastar um valor. Se ela for colocar 3 litros, vai gastar outro valor e assim por diante. Então, vamos fazer uma tabela aqui só para exemplificar isso. Desse lado aqui, nós vamos ter a quantidade de litros. Eu vou colocar aqui, ó, número de litros. Abreviado, tá? N de número e L de litros. E aqui do outro lado, nós vamos ter o preço a pagar. Vou colocar só preço. Preço a pagar. Se uma pessoa colocar 1 litro, quanto que ela vai pagar? Cada litro custa R$ 5,84. Então, se ela colocar só 1 litro, ela vai pagar R$ 5,84. Se ela colocar 2 litros, quanto que ela vai pagar? 2 vezes aquele valor ali, ou seja, o dobro daquele valor. Então, se ela for pagar 2 litros, ela vai pagar 2 vezes aquele valor que está lá, que no caso vai ser R$ 11,68.
E se ela for colocar 3 litros? Aí ela vai gastar 3 vezes esse valor. Então vai ser 3 vezes os 5,84, que vai dar 17 e 30 e 52. 17 e 52. Se ela for colocar 4 litros, vai ser 4 vezes aquele valor e assim sucessivamente. Então, se ela for colocar 4 litros, vai ser 4 vezes o valor do litro, que é 23 e 36. E assim sucessivamente. Até o tanque do carro encher, né? Deixa eu apagar isso aqui. Muito bem, galera. Então, vamos tentar tirar umas conclusões dessa situação aqui. Se uma pessoa perguntar para você o preço que vai gastar, esse preço ele depende da quantidade de litros que a pessoa vai colocar no carro. Então, esse valor depende desse. Por conta disso, nós vamos chamar ele de variável dependente. Eu vou colocar abreviado aqui por enquanto. Depois a gente escreve esse nome. Então, variável dependente. VD, vou chamar de VD por enquanto. Então, variável dependente. Já a quantidade de litros, a pessoa coloca aquilo que ela quiser ou que ela conseguir pagar, né? Então, em tese, esse número de litros que ela vai colocar não depende de nada. Não depende do preço. Então, isso aqui vai ser a variável independente. Muito bem. Então, a gente pode dizer com isso, galera, que o preço ele depende da quantidade de litros, logo, ele é uma função da quantidade de litros. A gente encontra o preço em função da quantidade de litros, depende da quantidade de litros. Muito bem. Agora, qual é a função que está representando essa relação entre essas duas grandezas? Observe que aqui a gente tem duas grandezas. A primeira é a quantidade de litros, a segunda é o preço a ser pago. Então, para 1 litro, o preço é 5,84. Para 2 litros, o preço é 11,68. Para 3 litros. Então, os elementos dessas grandezas, há uma relação entre eles. Qual é a função que regra essa relação entre eles? Aí é isso que nós vamos tentar descobrir. Vamos chamar essa variável dependente de x. Desculpa, independente. E a variável dependente, vamos chamá-la de y. Bom, galera, agora vem a parte mais difícil. Não que seja muito difícil, mas é a parte mais difícil, que é encontrar a função que relaciona esses elementos, que aqui no caso é o número de litros e o preço que vai ser pago. Então, observe que, olha só, eu vou chamar aqui, como eu já coloquei aqui para vocês, né, x e y. O preço a pagar nós vamos chamar de y, o valor a ser pago a gente vai chamar de x. Então, o valor que vai ser pago, ele vai ser o preço do combustível, que é 5,84, vezes a quantidade de litros que nós vamos pagar. Porque, veja bem, deixa eu colocar essa expressão aqui lá do outro lado para ficar mais fácil. Se a gente coloca 1 litro, então a gente vai substituir esse x aqui por 1. Vai ficar 1 vezes 5,84, logo a gente vai pagar 5,84. Se a quantidade de litros, que é o x, for 2,
Aí o y vai ser 2 vezes 5,84, que vai dar 11,68. Se o x for 3, ou seja, se a quantidade de litros for 3, qual vai ser o preço a pagar? Qual vai ser o valor do y? Vai ser 3 vezes o litro de gasolina, que é 17, que vai ficar 17,52. Se o x for 4 litros, aí o y, que é o preço a pagar, vai ser 4 vezes o valor da gasolina, que é 23,36 e assim sucessivamente. Então, a função que relaciona a quantidade de litros e o preço da gasolina, nesse caso aqui, é y igual a 5,84 vezes x. Essa é a função que regra essa situação aqui, galera. Bom, caso ainda não tenha ficado claro, não tem problema, a gente vai ir esclarecendo na medida que a gente for resolvendo esses exemplos. Vamos ver agora a questão, o segundo exemplo aqui, que eu vou trabalhar com quadrados. Então, eu vou desenhar um quadrado. Lógico que esse quadrado não vai ficar perfeito, né? Mas lembrem-se, um quadrado, necessariamente, ele tem que ter todos os lados iguais. Então, se esse lado aqui mede 3, todos os outros vão medir 3 também. Então, todo quadrado tem 4 lados iguais, tem todos os seus lados iguais. E o que é um perímetro? Vocês se lembram o que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, se esse lado aqui mede 3, todos os outros medem 3, né? Porque é um quadrado. Aí, qual seria o perímetro nesse caso? A soma de todos os lados. Então, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Então, o perímetro seria 12 aqui no caso. Bom, vamos imaginar uma situação aqui, galera. Se eu te perguntar qual é o perímetro desse quadrado, o que você vai me responder? Qual é o perímetro desse quadrado? Aí você vai falar, uai, depende do tamanho do lado desse quadrado. Se ele medir 2 centímetros, por exemplo, o perímetro vai ser tanto. Se ele medir 3, vai ser tanto. Se for 4, vai medir tanto. Se for 5, tanto, e assim sucessivamente. Então, o perímetro depende do tamanho do lado do quadrado. Depende da medida do lado do quadrado. Então, nós temos duas grandezas aqui. Uma é o perímetro e outra é o lado do quadrado, o tamanho do lado do quadrado. Qual dessas duas grandezas, dessas duas variáveis, vão ser dependentes e qual vai ser independente? O perímetro, ele depende do tamanho do lado do quadrado. Já o tamanho do lado do quadrado não depende de nada. Se é você que está construindo o quadrado, você escolhe o tamanho que você vai colocar lá. Então, o perímetro vai ser a nossa variável dependente, porque para saber ele eu preciso saber o lado do quadrado, o tamanho do lado do quadrado. E o lado do quadrado vai ser nossa variável independente. Tudo bem? Então, vamos imaginar uma situação aqui. Vamos chamar o comprimento do lado do quadrado de L. Poderia ser qualquer outro nome, mas vamos chamar de L. E vamos chamar o perímetro de P. Muito bem. Se o lado desse quadrado medir 1 centímetro, qual vai ser o perímetro? Bom, se um lado mede 1, todos os outros vão medir 1. E o perímetro é a soma dos 4. Então, é 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Então, o perímetro vai ser 4 centímetros. E se o lado... Deixa eu ter... Espera que eu vou apagar esse número 1 primeiro. Vou escrever aqui de novo. Vamos supor agora que o lado do quadrado tem uma medida de 2 centímetros. Se a medida for 2 centímetros, qual vai ser o perímetro? Aí todos eles vão medir 2 também, né? O perímetro é a soma deles. Então vai ser 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Então, se o lado for 2 centímetros, o perímetro
vai ser 8 centímetros. E se o perímetro medir 3, se o lado, desculpa, se o lado do quadrado medir 3 centímetros, qual vai ser o perímetro? Aí todos vão medir 3, vai ser 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Centímetros aqui ficou feio. Então vai medir 12. E assim sucessivamente. Qual vai ser a função, galera? Qual vai ser, não, qual é a função que está estabelecendo a relação entre essas duas grandezas aqui, entre os elementos dessas grandezas? Como que faz para a gente descobrir? Primeiro, a variável dependente a gente vai chamar de y, a variável independente a gente vai chamar de x. Então, qual é a relação entre essas duas grandezas? Bom, observe que o perímetro ele é sempre 4 vezes maior do que o lado, do que a grandeza lado. Então, ó, aqui é 4, aqui é 1. O 4 é 4 vezes maior do que 1. Aqui é 8, aqui é 2. O 8 é 4 vezes maior que o 2. O 12 é 4 vezes maior que o 3. E assim sucessivamente. Então eu posso dizer o seguinte, ó. O y, que é a grandeza que está representando o perímetro, ele sempre vai ser igual a 4 vezes o tamanho do lado que está sendo representado por x. Então, essa é a função que está regrando a relação entre essas duas grandezas. Vamos ver se é verdade? Então vamos. Se o x for 1, se aqui for 1, vai ficar 4 vezes 1. O y, que é o perímetro, vai ser 4. Então, é o que a gente vê aqui. Ó. Se o x for 2, vai ficar 4 vezes 2. O y vai ser 8, conforme a gente vê aqui. Se o x for 3, vai ficar 4 vezes 3, que dá 12. E é isso que a gente vê aqui. E assim sucessivamente. Se o x fosse 10, ou seja, se o lado do quadrado medisse 10 centímetros, o perímetro seria 4 vezes esse valor, que daria 40. Então, se aqui for 10, aqui vai ser 40. Estão se sentindo bem, galera? Então, essa é a função associada a essa situação aqui. Beleza? Muito bem. Então, vamos para a próxima. Imagine, galera, para o próximo exemplo, né? Imagine, galera, que exista uma máquina de dobrar números. Dobrar, que eu falo, não é dobrar como se dobra papel. É dobrar em valor. Tipo assim, eu tenho o número 2, aí dobrar ele seria ter o número 4. E assim sucessivamente. Você tem o número 4, dobrar ele seria obter o número 8. Então vamos supor que eu tenha uma máquina. Vou desenhar uma máquina aqui qualquer. Vou desenhar uma figura aqui qualquer. Vamos supor que por aqui, entre os números, vamos chamar de entrada, e por aqui saia os números. Vou chamar de saída. Galera, só um momento, eu vou ajeitar o quadro. Agora que eu fui perceber que ele tá com um zoom aproximado, velho. Deixa eu só dar uma ajeitada no quadro aqui, só um momento. Espero que não tenha cobrido algum número aí que eu queria mostrar, hein? Só vou saber depois que eu gravar o vídeo. Infelizmente, às vezes eu esqueço de fazer isso aqui. Só um momento. Tô ajeitando aqui.
Bom, acho que agora ficou legal. Bom, continuando aqui então, galera. Então vamos supor que a gente tem essa máquina e a função dela é dobrar números. Eu vou jogar números lá dentro e eles vão sair dobrados. Agora vamos tentar identificar entre essas duas grandezas, que serão os números de entrada e os números de saída, vamos tentar identificar quais deles será o dependente e qual será o independente. Qual será a grandeza dependente e qual será a grandeza independente. Variável dependente e variável independente. Os números que vão entrar na máquina é você que vai escolher. Ou a pessoa que possui a máquina que vai escolher. Então, isso aqui é uma variável independente. Ela não depende de outra coisa, é você que escolhe. Beleza? Então, isso aqui vai ser o nosso x. Já os números que vão sair vai depender dos números que eu vou colocar lá dentro. Por exemplo, se eu colocar o número 1, ele vai sair aqui 2. Se eu colocar o 2, ele vai sair aqui 4. Então, os números que saem dependem dos números que entram. Portanto, a grandeza saída aqui vai ser a nossa variável dependente. Ela depende dos números de entrada. Então, isso aqui vai ser o nosso y. Tudo bem? Ok. Então, vamos montar uma tabelinha. Esse negócio de montar a tabela, galera, não é uma obrigação. É só para esclarecer melhor as coisas, tá? Então, eu vou colocar aqui ENT, querendo representar a entrada, e SAI, querendo representar a saída. Então, aqui é o nosso x, aqui é o nosso y. Aqui, variável independente, e aqui, variável dependente. Muito bem. Se eu jogar o número 1 lá na máquina, qual é o número que vai sair, sendo que a função dela é dobrar o número? Vai sair o número 2. Se eu jogar o número 2, vai sair qual número? O dobro do 2, que é o 4. Se eu jogar o 3, vai sair o dobro do 3, que é 6. Se eu jogar o 3,5, vai sair o 7. E assim sucessivamente. Qual é a função que está regrando a relação entre essas duas grandezas aqui, galera? Qual será a função? Observe que os números de saída, eles sempre são 2 vezes o número de entrada. Então, por aqui já fica bem simples da gente encontrar. Então, o número de saída, os números que vão sair da máquina, eles sempre vão ser 2 vezes os números que entram. Sempre vai ser o dobro. Então, quando entrar na máquina o número 1, vai ficar 2 vezes 1, vai sair o número 2. Quando entrar na máquina o número 2, vai ficar 2 vezes 2, 4. Vai sair o número 4. E assim sucessivamente. Então, a função que está atuando aqui é essa. E o y depende do x, né? Como sempre. Vamos para o último exemplo. Esse aqui é um pouquinho mais complicado. Bom, galera, vamos supor que você coloque uma internet na sua casa. Beleza? Aí você liga para a empresa que vai colocar a internet e ela fala o seguinte para você: olha, o preço da internet é R$30 fixo. Então, independente de você usar ou não a internet, você vai gastar R$30. E além desses R$30, para cada mega usado, você vai gastar 20 centavos. Então, além desses R$30, para cada mega que você usar, megabytes que você usar, você vai gastar 20 centavos. Beleza? Então vamos imaginar essa situação. Bom, galera, partindo disso, vamos imaginar que uma pessoa pergunte para você: quanto que se gasta para usar a internet daquela empresa que você está usando? O que você falaria para ela?
Você vai falar, olha, depende da quantidade de megabytes que você vai usar. Então, tem duas grandezas atuando aqui, né? Sendo relacionadas. Nós temos a grandeza que eu vou chamar de megabytes. Vou colocar só mega. E nós temos a grandeza valor a ser pago, que é o quanto que você vai pagar por mês. Então, quem é dependente e quem não é dependente aqui? A quantidade de megas que você vai usar, você escolhe. Se você quiser usar só um, você usa só um. Se você quiser usar dois, você usa dois e assim sucessivamente. Se quiser usar 1000, que seria 1 GB, também não tem problema. Então, essa quantidade de megas é você que escolhe, então ela não depende de nada. Então, essa aqui é a nossa variável independente. Já o valor que vai ser pago depende da quantidade de megas que você vai usar. Se você vai usar uma quantidade tal, você vai pagar uma quantidade tal. Se você for usar outra quantidade, você vai pagar outra quantidade. Então, o valor que você vai pagar depende da quantidade de megas que você vai usar. Então, vamos chamar aqui de y, porque é a nossa variável dependente, e aqui de x, nossa variável independente. Muito bem. Então, vamos imaginar a nossa situação aqui então. Então, lá é R$30 fixo, você sempre vai pagar esses R$30, mais 20 centavos por mega. 20 centavos por mega. Então, se eu usar 1 mega, eu vou pagar R$30, que eu pagaria de qualquer forma, mais 20 centavos, que é o preço por mega. Então, seria R$30,20. Se eu usasse 2 megas, eu pagaria R$30 mais 20 centavos em cima desses 2 megas. Cada mega é 20 centavos. Então, 2 megas, 40 centavos. Então, vai ser R$30,40. Se eu usasse 3 megas, eu pagaria R$30 mais 20 centavos por cada mega que eu usei. Então, se eu usei 1 mega, 20 centavos. Se eu usei 2,40. Se eu usei 3,60. Então, seria R$3, R$30, desculpa, e 60 centavos. E assim sucessivamente. Beleza? Qual é a função que relaciona os elementos dessas duas grandezas aqui, galera? Como que faz, hein? Bom, aí é o seguinte. O valor a ser pago, a grandeza valor a ser pago, que está representado pela letra Y, ela sempre vai ser igual a R$30, porque R$30 você sempre vai pagar eles, mais 20 centavos vezes a quantidade por mega, né? Então, vezes a quantidade de megas que nós estamos chamando de x. Então, sempre vai ser R$30 fixo, mais 20 centavos por cada mega que você for usar, que no caso é a letra x. Então, se você usar 1 mega, vai ficar 1 vezes 20 centavos, dá 20 centavos, mais R$30, R$30,20. Se você usar 2 megas, vai ser 2 vezes 20 centavos, dá 40 centavos, mais R$30, R$30,40. Se você usar 3 megas, vai ser 3 vezes 20 centavos, dá 60 centavos, mais R$30, R$30,60. E assim sucessivamente. Então, essa é a função que relaciona essas duas grandezas. Tudo bem? Muito bem. Vamos conversar agora rapidamente sobre domínio e conjunto imagem de uma função. Vamos falar sobre o domínio de uma função e o conjunto imagem dessa função. Vamos ler esse texto aqui. Lembrando, galera, que eu recomendo que vocês copiem isso aqui no caderno, tá? Então vamos lá.
O conjunto de valores que a variável x pode assumir chama-se domínio da função e é indicado pela letra D. O valor da variável y correspondente a um valor de x é chamado de imagem do número x dado pela função. O conjunto formado por todos os valores de y que correspondem a alguns x do domínio é chamado conjunto imagem da função e é indicado por IM. Então, esse texto aqui ele afirma três coisas para a gente. Quais são elas? O que acontece? Essa variável independente, ela não necessariamente assume valores infinitos. Por exemplo, nesse caso aqui do quadrado, cadê o caso do quadrado? Esse caso aqui do quadrado, não é possível que tenha um quadrado de lado zero, por exemplo. Não existe quadrado de lado zero. Então, não teria como eu colocar um lado zero aqui. Outra coisa, não existe quadrado de lado negativo. Já pensou você pegar uma régua e falar que uma coisa tem menos 1 metro de comprimento? Não faz sentido. Então, esses lados do quadrado aqui também, que essa variável x, ela não pode assumir, nesse caso, valores negativos. Então, a gente conclui que essa variável x, ela só pode assumir valores maiores do que zero e valores positivos. Então, só valores maiores do que zero, que são números positivos, né? Ela não pode ser nem zero e nem números menores do que zero. Então, todos os números que a gente poderia colocar aqui, que são os números maiores que zero, a gente vai chamar de domínio. Então, domínio são todos os números que a gente poderia colocar aqui na nossa variável x, que a nossa variável x pode assumir. Então, todos os números que a nossa variável x pode assumir, aqui nesse caso, nós chamamos de domínio. Então, por exemplo, o número 4, ele pertence ao domínio dessa função? Poderia pertencer? Pertence ao domínio dessa função? Sim. Porque ele é um número maior que zero, não tem problema nenhum ter um quadrado de lado 4. Agora, o menos 4 pertence ao domínio dessa função? Não. Não é possível que haja um quadrado com o lado menos 4. Menos 4 centímetros, menos 4 metros. Não é possível. Então, menos 4, por exemplo, não pertence ao domínio dessa função. Beleza? Então, isso é uma coisa que o exercício falou. Vamos continuar com essa questão do domínio. Aqui, por exemplo, quais são os números possíveis de ser assumidos por essa grandeza x, que está representando o número de litros de gasolina que a gente coloca num carro, ou numa moto, etc. É possível colocar 0 litros de gasolina em um carro? Não é possível. É possível colocar menos 2 litros de gasolina em um carro? Também não. Então, o x ele só pode assumir números maiores do que zero. Então, ele não pode assumir zero e nem números menores que zero. Então, o domínio dessa função é representado por todos os números maiores do que zero, deixando de fora o zero e os números menores que zero, que são os negativos. Agora vamos aqui para esse caso aqui. Quais são os números possíveis de serem assumidos por essa grandeza x? O que essa grandeza x está representando nessa situação aqui? Os números que entram nessa máquina. Esse exemplo não apresentou nenhuma restrição de números, então eu poderia jogar um número negativo aqui dentro. Eu poderia jogar o número 0, poderia jogar um número quebrado, um número fracionário. Então, nesse caso, como não tem nenhuma restrição, a gente vai dizer que o domínio ele é representado por todo o conjunto dos números reais. Então, qualquer número real pode fazer parte do domínio dessa função. Pode ser assumido pela letra x.
e assim sucessivamente. Então, isso é o domínio, tá, galera? É o conjunto de elementos de números que podem ser assumidos pela variável x. Agora vamos falar sobre a imagem de um elemento x. Quando a gente tem um número aqui da grandeza x e a gente joga esse número na função, a gente obtém um resultado y, né? Então, para cada valor de x do domínio, eu tenho um valor em y, certo? Então, aqui na gasolina, se eu coloco 1 litro de gasolina, eu obtenho 5,84. Eu vou ter que pagar 5,84 de valor. E assim sucessivamente. Para cada valor de litros, para cada valor de x, eu tenho um valor de y. Então, o que acontece? Esse valor de y, associado a um valor de x, que depende de um valor de x, ele será chamado de imagem do x dado pela função. Então, esse valor aqui, ele é a imagem do 1 dado pela função. Esse valor aqui é a imagem do 2 dado pela função. Esse outro aqui é a imagem do 3 dado pela função, e assim sucessivamente. Esse 4 é a imagem do 1 dado por essa função. Esse 8 é a imagem do 2 dado por essa função, e assim sucessivamente. E ao conjunto de todos os números que poderiam estar ou que estão dentro dessa variável y, nós chamamos de conjunto imagem. Beleza? Então aqui é o domínio da função e aqui é a imagem da função. Esse domínio nós representamos pela letra D maiúscula e a imagem nós representamos por I maiúsculo M. I maiúsculo M minúsculo. Então, domínio, imagem. Aqui é o domínio. Aqui é a imagem. Aqui é o domínio. E aqui é a imagem. E cada número desse aqui do y é uma imagem de um número x dado pela função. Tudo bem, galera? Então, era basicamente isso que eu gostaria de falar nessa aula. É um conteúdo bastante novo, né? Pode ser que tenha gerado algumas dúvidas. Vocês podem ir me perguntando pelo WhatsApp. E é isso, eu vou passar uma tarefinha para vocês. Se vocês sentirem alguma dificuldade na hora de fazer, podem ir me perguntando pelo WhatsApp. Então é isso, até a próxima.